que a gente vai iniciar a nossa palestra nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado pelo dia, obrigado pela presença dos nossos amigos aqui que aceitaram esse convite. Sabemos que quando se fala de participar de alguma programação que tem a ver com fé, com cristianismo, é uma guerra, é uma grande batalha, e é sobre isso que nós vamos aprender. Saber que no mundo espiritual há um grande impedimento para que te conheçam, porque sabemos que o Senhor é a luz que revela aquilo que está oculto em meio às trevas. Abençoa nossos ouvintes e que nós possamos ter uma melhor compreensão, uma visão do céu acerca das verdades que pode salvar a humanidade para uma tão grande salvação. Seja conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, meninas. Amigos, mais uma vez, fiquem à vontade. Hoje nós vamos ter aqui uma primeira palestra e nós vamos estar trazendo aqui conceitos de felicidade. Deixa eu perguntar para você, quem quer ser feliz? Diga eu. Quem quer ser feliz? Diga eu. Então, todo mundo quer ser feliz, né? A humanidade procura a felicidade. A humanidade quer estar feliz. A sociedade quer viver em um ambiente feliz, sim ou não? Então aqui, eu quero ensaiar algo com vocês aqui, isso inclui a igreja. Irmãos, prestem atenção. Eu vou falar algo aqui e toda vez que eu disser esta frase, você vai repetir o final comigo. Presta atenção que eu vou dizer assim, toda vez que eu disser assim, presta atenção porque tem gente que não presta, vocês vão dizer assim, atenção. Vou falar de novo, eu vou falar assim, preste atenção porque tem gente que não presta. Aí vocês vão dizer, todo mundo junto, atenção. Então vamos lá? Preste atenção porque tem gente que não presta. Atenção. Mais uma vez que é para não esquecer, preste atenção porque tem gente que não presta. Atenção. Então toda vez que você ouvir isso, é porque alguém está tirando a tua atenção. E se tem uma coisa que o inimigo não quer, que você aprenda as verdades sobre Deus, e você está aqui para isso, para aprender. Você não está aqui para falar da vida dos outros. Você não está aqui para ver coisas que todo dia tu vê, gente sofrendo acidente, gente sendo assaltada, esse tipo de coisa que as pessoas usam para te prender de alguma forma na tua fé. Deus te deu um grande livramento hoje, aí tu fica admirado. Todos os dias nós recebemos livramento, amigo. Só o fato de acordar já é uma virtude, porque a Bíblia diz, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então imagine, quando você deita para dormir, você é como se você tivesse morrido. Tá certo? Então se tu dormiu hoje, e se tu acordar daqui a 200 anos, faz conta como se tu tivesse dormido e acordado depois de 24 horas. O tempo fica relativo no sono. Então você dormiu e acordou porque o Senhor se sustentou. Mas tem gente aí querendo tirar vantagem da tua fé, desse misticismo que o mundo está envolvido, querendo te colocar em situação que todo dia você vê. Então você está aqui para aprender coisas importantes que tem a ver com a tua fé, mas de uma forma nítida, de uma forma objetiva, para que você não mais seja tão enganado com aproveitadores que tem por aí, ok? Você vai estudar a Bíblia. Hoje eu quero trazer dicas de felicidade para você, mas olha, as dicas de felicidade são com base em falsos conceitos de felicidade, ok? Falsos conceitos. Criancinhas, vocês, a tia tem um lugarzinho ali para vocês legal, vocês vão se divertir, aí no final o tio vai dar um brinde para vocês. Fique tranquilo, mãezinha, criança é assim mesmo, viu? Criança é assim, se a gente não deixar, se a gente parar as crianças, daqui a pouco a gente vai dizer que elas estão doentes. Criança precisa se movimentar. Uma criança parada você pode levar no médico, mas uma criança correndo para lá e para cá está cheia de saúde. Lá em casa eu já disse para minha esposa, eu vou dar pelo menos um pedacinho de barro para ela morder. Porque lá no Maranhão eu mordia barro e estou aqui cheio de saúde. Tá bom? Ela disse, tu está doido, vai dar barro para meu filho? Eu falei, vou dar, minha filha. Lá no Maranhão nós comia barro também. Fique tranquilo, isso vai dar força, vai dar sustentabilidade, vai dar imunidade, vai andar descalço na lama. Então criança é assim mesmo, fica à vontade, viu mãezinha? Pai, fique tranquilo. Tá bom? Nós temos muita coisinha para criança aí. Então presta atenção. Nós vamos trazer hoje dicas de felicidade. Já está na ativa aí, meu filho? Ok? Dicas de felicidade. Mas nós vamos entender a razão desse tema através dos falsos conceitos de felicidade. Porque tem muita gente buscando felicidade aí, mas da forma errada. Da forma falsa. E você vai entender isso, ok? A razão de ser do tema. Todos querem o quê? Ser felizes. Quem não quer ser feliz aqui? Todos querem ser felizes, sim ou não? Então nós temos que ver
aquilo que pode nos trazer felicidade. Mas nós vamos aprender isso através dos falsos conceitos, ok? Hoje nós estamos iniciando, amanhã nós vamos entrar dentro de temas muito relativos, muito interessantes acerca da nossa fé, ok? Vamos lá. Quem quer ser feliz, diga amém. Amém. Muito bem, gosto é assim, quando as pessoas estão ligadas, né? Vamos lá. Falsos conceitos de felicidade. Veja, quando a gente fala sobre falsos conceitos, é aquilo que aparentemente produz felicidade para o ser humano, traz alegria para as pessoas, mas você percebe que essa é uma alegria efêmera, ou seja, algo de curta duração, que logo se esvai, e em seguida vem uma grande frustração, vem um grande constrangimento. Aquilo que era sinônimo de felicidade, se tornou agora em uma forma de amargura, desespero. E por causa de muitas dessas atitudes, a pessoa toma decisões totalmente precipitadas. E se tem uma coisa hoje que está causando muito desespero nas pessoas, são atitudes precipitadas, ok? Então nós estamos aqui para trazer um pouco dessa atenção para você. Quem quer ser feliz, diga bem? Então vamos lá. Falsos conceitos de felicidade. Muitos são felizes e não sabem. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Quando eu era menino lá no Maranhão. Por que eu falo do Maranhão? Porque eu vim para cá com 9 anos. Fiquei deslumbrado. A cidade não estava tão desenvolvida assim, mas já era uma capital. Bem longe, né? Lá nós brincávamos naqueles quintal grande que não tinha cerca, ok? E o menino puxava uma lata de sardinha com uma lata de óleo pendurada, uma lata de Baygon antigamente, né? Que era bicha quadrada, parecia um cilindro de um carro cheio de óleo, né? E nós brincávamos naqueles quintal, se perdia. Eu ia para a escola, lá na escola, a professora balançava um chucá e era a sirene da escola, né? Quando era de manhã, meio-dia, umas 9 horas, ela batia pro recreio, ia lá pro fundo do quintal comer goiaba, caju. Quando ela batia de volta, eu nem ouvia. Quando eu voltava, já era para ir embora para casa. Enfim, então tem gente que é feliz e não sabe, gente. Tem gente que tem uma vida simples, mas está rodeada de parentes, está rodeada de gente, está rodeada de amigos, e está sempre reclamando. Mas ela é feliz lá, né? Ok? Depois ela vai ficar pensando, puxa, eu era feliz. Então tem gente que é feliz e não sabe. Vamos lá. Olha só. Quem conhece esse carrinho aqui? Isso é o quê, rapaz? Quem já teve um Fusquinha aqui? Opa, 2, 3. Você ainda tem ele? Opa, você ainda tem ele? Não, né? Então vamos lá. Esse é um carrinho aqui, ele é bem antigo, mas até hoje ele é um carrinho muito querido, sim ou não? Mas esse carrinho aqui, ele foi sinônimo da felicidade de muita gente. Muitas pessoas fizeram grande sacrifício para ter esse carrinho aqui. Por quê? Porque o sonho, a alegria deles era ter um carrinho como esse. Pessoas sacrificaram tempo, dinheiro, né, saúde para ter um carrinho desse, porque a felicidade deles estava apenas em consumir ou ter um carrinho desse. Só que assim, gente, como acontece quase todo o tempo, a gente trabalha uma vida inteira para ter algo. Quando consegue, sempre aparece algo o quê? Novo, não é isso? Então parece que todo o nosso sacrifício se tornou obsoleto. Então veja bem, muitos sacrificaram para ter um carrinho desse. Sabe o que aconteceu em seguida? Apareceu um desse. Que carro é esse aí? Todo mundo já sabe, né? Essa geração nova aqui já só conhece esses carrão assim, né? É um Camaro o quê? Opa, quando fala amarelo só se lembra da música, né? Meu Camaro amarelo. As pessoas divulgam e pegam, né? Então veja bem, aquilo que era sinônimo de alegria e consumismo, que era ter um Fusquinha, agora foi frustrado por um Camaro. Por quê? Saiu um carro mais bonito e mais moderno. Mas deixa eu perguntar para você, esse carro aqui, ele chega, ou ele vai aonde esse aqui vai? Não. Vai. Qual é a diferença então? É que um chega mais rápido que o outro, sim ou não? Além dele ser mais moderno e mais bonito e bem mais caro. Mas o que eu quero trazer para você com essa ilustração é que muita gente sacrificou porque o sonho dele, de alegria dele, era ter um carrinho desse. Mas quando apareceu esse carrinho aqui, ele se viu já numa frustração. Porque agora ele vai ter que trabalhar, porque se a alegria dele era ter um carro daquele, ele já quer um desse aqui, que senão ele não consegue ser feliz. Você consegue perceber a situação? Tem gente que só consegue ser feliz quando ela alcança alguma coisa, mas para isso ela consegue desperdiçar muita coisa, muito tempo, ok? Tem gente, amigo, que trabalha uma vida inteira para construir ou ter algo, mas quando vai usufruir nem pode, nem dá tempo. Acaba ficando para alguém que não vai valorizar o seu trabalho, não vai valorizar o teu tempo, o sacrifício que foi feito. Tem muita coisa importante na vida que a gente precisa entender e valorizar, que é sinônimo de felicidade.
Ok? Vamos lá? A felicidade nem sempre depende só de riquezas e nem de posses materiais. A gente pode ser feliz no simples, sim ou não? Sabe que uma coisa que me deixa muito feliz? Quando chega essa época aqui. Não é nem por causa da chuva não, é por causa das mangas. Meu irmão, em todo lugar tem manga, meu irmão. Vou falar uma coisa para você. Eu passei entre 20 e 25 anos nessas ruas de Porto Velho, vivendo escravizado, sabia disso? Aprisionado no mundo das drogas, como vocês estão acostumados a ver, inúmeros jovens, mulheres, crianças. E um dia o Senhor me libertou desse vício miserável. E se tem uma coisa que me deixava mais feliz, o dia que eu mais comia mais, era no tempo das mangas. Porque em todo lugar eu achava manga, meu irmão. Então a gente sempre fica, enquanto o cara viciado, ele sempre quer dinheiro para usar droga. Entendeu? Sempre quer dinheiro para usar droga. Aí ele nem compra. Se eu tinha R$8 e eu queria comer um saltenho, eu me lembrava que eu ia desenterrar o dinheiro da droga. Então eu não comia. Sabe o que eu comia? A bituca das saltenhas. O que é bituca de saltenha? A parte, cadê a irmãzinha que fabrica saltenha ali, né? É você? Que vende ali na esquina? Entendeu? Vocês? Então, a parte grossa, o pessoal gosta de comer a molinha, né? Com a carninha lá e tal, e joga aquela grossa. Eu catava e comia. Prisão, irmão. No mundo espiritual, ok? Então vamos lá. Então a nossa felicidade não depende unicamente de riquezas ou de posses materiais. Você pode ser feliz, mesmo com pouco, ok? Nós estamos falando de felicidade, não estou falando de necessidade. Dinheiro é necessário, sim ou não? Mas ele não é tudo, mas é necessário. Ninguém pode ignorar isso, ok? Pensei que com dinheiro pudesse comprar felicidade, mas acabei decepcionado. Essa foi uma conclusão que esse homem chegou. Trabalhou uma vida inteira para conquistar inúmeras coisas, e ele achou que com dinheiro ele conseguiria felicidade. Porque quando ele tinha dinheiro, muitos amigos estavam ao seu redor. Com quanto ele tinha dinheiro, as pessoas estavam lá exaltando ele, passando a mãozinha no ombro. Mas se ficar sem dinheiro, acaba o quê? A amizade. Quando eu usava droga lá, que eu chegava com muita droga lá perto dos caras, ficava aquele monte de cara do meu lado, mas acabava a droga, não ficava um, eu ficava lá sozinho. Aí há quem dizia assim: acabou o dinheiro, acabou o amor. Vamos lá. Olha só, amigos. A felicidade não depende unicamente ou exclusivamente de diversões ou prazeres. Que personagem é esse aqui? É o quê? Vamos lá, gente, eu sei que vocês são entendidos. Esse aqui é um personagem, é o quê? Um palhaço. O que esse cara faz? Qual é o estilo de trabalho de vida dele? Animar, proporcionar o quê? Alegria. Mas você percebe que a aparência dele aqui é uma aparência de quê? Triste, frustrado, né? Então tem muita gente por aí que aparentemente expressa alegria, desenvolve alegria, mas você não sabe o que essa pessoa passa. Você não sabe qual é a luta, os desafios que ele tem. Talvez essa pessoa, ele até trabalhe proporcionando felicidade para alguém, mas em si ele não é feliz. Alguma coisa está acontecendo. Só que a gente não consegue ver essas coisas. Ok? Quem entendeu, diga amém. Então olha só, diversões e prazeres são necessários, faz bem, é um meio de relacionamento, de coletividade, mas veja bem, nem sempre a tua felicidade depende unicamente de diversões e prazeres. Existem muitas formas das pessoas procurarem se divertir e terem prazeres de formas falsas, perigosas, que são, como eu disse, efêmeras, é de pouca duração, logo acaba. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, vamos ver. Vocês conhecem esse rapaz aqui, esse senhor aqui? Aqui quem tem mais de 40 anos aqui, 30 anos aqui, conhece bem, assistiu muitos programas dele, chamados Trapalhões. Eu não perdia um, meu irmão, gostava de todos, ok? Então o nome dele é como? Como? E quem conhece o nome do personagem dele? Didi o quê? Didi, Mocó, Sorrisal, colesterol, um monte de remédio que ele falava, não era isso? É assim ou não? Então esse é um personagem, mas veja bem, é um homem famoso ou não é? Até hoje é ou não é? Veja bem, ele disse em uma grande revista, ou seja, um canal de comunicação muito importante, muito conhecido, ele disse a seguinte frase: eu sou um homem triste, aborrecido e infeliz, pareço muito feliz com minhas anedotas, mas isso não corresponde à realidade. Imagine alguém que passou uma carreira inteira, conseguiu se dar bem com o trabalho, conseguiu chegar a um nível de status e financeiramente muito bem,
ok? Mas por que ele fez uma declaração dessa? Alguma coisa está faltando nele, sim ou não? Então você percebe que muita gente até tem uma aparência de feliz, mas está faltando algo nela. Então nós estamos envolvidos em um mundo espiritual em que algo falta. Quando Deus criou o ser humano, o que ele colocou no ser humano? Porque veja bem, Deus criou o homem do quê? Do pó. Então imagine você pegar um pouquinho de barro, melar ali com água, fazer uma forma, o que falta nele? Deus soprou no homem o fôlego de vida. Então existe uma conexão que é exclusiva de Deus no ser humano. Então essa exclusividade, ele clama pelo Criador. Então quando você percebe que alguém, por mais que ela tenha estrutura, dinheiro, ainda falta algo dentro dela que a torna infeliz e aborrecida. O que levou um homem desse a fazer uma declaração dessa? Algo lhe está faltando. Assim acontece com muita gente. As pessoas podem ter posse ou não, podem estar vivendo em um ambiente relacional até legal, mas algo está acontecendo dentro dela. Estamos em um ambiente espiritual que é preciso haver uma cura, precisa haver um entendimento para que a gente possa lutar contra, ok? Então Renato Aragão fez essa declaração: sou um homem triste, aborrecido e infeliz, pareço muito felizes com minhas anedotas, ou seja, com minhas atuações, com meus personagens, com meus trabalhos, pareço muito feliz, mas isso não corresponde à realidade. Assim, existe muita gente assim. Nunca se viu um número tão grande e alarmante de suicídio como se vê hoje. Principalmente nos interiores, as pessoas perderam o gosto pela vida. Você sabe que a vida é um presente? A palavra dom significa presente. A Bíblia diz que Deus nos deu a vida, isto é um dom de Deus, um presente para a humanidade. E por que Ele nos deu? Para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E você vai entender ao longo desses estudos aqui, como se deu esse afastamento, esse desligamento entre Deus e o seu Criador, o homem, a criatura e seu Criador, pai e filho. Houve ali uma separação e um afastamento. Mas Deus trouxe um plano, um projeto maravilhoso de reconciliação e relacionamento com suas criaturas. Quem entendeu, diga amém. Continuando. A felicidade não está em mudar de país. Tem pessoas que acham que para ser feliz elas precisam mudar de país, de bairro, de cidade, sim ou não? Por quê? Porque acha que não está legal ali, acha que não é feliz ali. Então a felicidade não está apenas em mudar. Se você tem um problema, se você for para outro lugar, quem vai com você? Sim, porque isso é pessoal, não tem como sair. Você precisa se livrar dessa situação, você precisa resolver essa situação. Senão, para onde quer que você vá, ele vai te seguir. Então não se trata de mudar, a felicidade não está aí. Mas tem gente que está querendo se mudar, tem gente que está indo para os Estados Unidos. Esses dias estava voltando um monte de gente aí amarrado, sim ou não? Porque de lá eles foram expulsos amarrados, algemados, foram tão bonitinho, gastaram todo o dinheiro que tinha aqui, juntaram, foram para lá, mas foram mandados embora, ou seja, foram com um problema e voltaram com um pior. Não estou dizendo que todos são assim, mas veja bem, vocês estão entendendo o raciocínio da coisa? A felicidade não está apenas em mudar de país, de cidade, ou de bairro, ou de estado. Você precisa resolver e entender os seus conceitos de felicidade. Se você quer ser feliz, entenda isso aí, tá bom? Vamos lá. O que é felicidade então? Primeiro, para nós entender e trazer essa resposta, nós precisamos estudar ou pesquisar sobre felicidade, pelo menos nesses 3 fatores aqui: a felicidade no fator físico, a felicidade no fator mental e a felicidade no fator espiritual, porque esses são os ambientes pela qual nós estamos envolvidos, vivendo em um mundo físico, sim ou não? Que exige o quê? Uma atitude, uma racionalidade, o quê? Mental, sim ou não? E também existe o mundo espiritual. Isso está em todo o ambiente da vivência do ser humano, amigos. Mas nós estamos falando de felicidade. Quem quer ser feliz, diga amém? Então veja bem, nós vamos falar sobre felicidade com base nesses 3 fatores aqui. Vamos ver primeiro, lembrando para vocês, nós estamos falando de como você pode ser feliz, ou trazendo dicas de felicidade para você, a partir dos falsos conceitos. Porque se você entender aquilo que é falso, que traz uma felicidade muito curta para você e que depois traz frustração, você tem entendimento sobre isso, você vai aprender a ser de fato feliz. Vamos ver pelo fator físico. Fatores físicos que anulam
a felicidade. Alguém pode deixar um copinho com água aqui, por gentileza, para mim? Ok? Vamos lá. Fatores físicos que anulam a felicidade do indivíduo, da pessoa, da família, no trabalho, quem quer que seja. Veja bem. Fatores físicos que anulam a felicidade. O vício. Vício na bebida, na droga, nos cigarros. Destrói a saúde e a harmonia onde? Veja bem, irmão. As pessoas procuram felicidade quando bebem, sim ou não? Você já passou nos cantos e viu a galera bebendo lá? O que está rolando lá? Gargalhadas, além da bebida, é claro. Gargalhadas, aquela brincadeira toda, todo mundo rindo, aquela alegria, sim ou não? As pessoas vão lá também para satisfazer os seus desejos, seus impulsos, botam um cigarrão na boca, né? Aí, aos poucos, isso vai se transformando o quê? Em um problema, porque além das bebidas trazer, ela proporciona, a Bíblia fala sobre, lá em Provérbio fala do resultado que ela é. Ela diz que ela começa como um bom vinho, doce na sua boca como mel, mas depois ela se torna como um absinto, como fel. Depois ela te pica como se fosse um escorpião, uma cobra. É por isso que as pessoas, depois que já estão para lá do que para cá, daqui a pouco elas começam a entrar em confusão entre elas. Aí você vê o resultado de muita coisa ruim. E o bebiço das drogas, as drogas, amigo, eu tenho experiência disso. Começou com uma simples aventura. Quando eu penso que não, já não tinha controle sobre ela. Me tirou minha família, me tirou meus sonhos, me tirou muita coisa que eu poderia ter construído, me jogou nas ruas, me deixou escasso de tudo, me humilhou, me tirou, quase só não tirou a vida porque Deus não permitiu. Mas tudo começou em um momento de alegria. Você percebe? Nós estamos falando de falsos conceitos, aquilo que aparentemente parece ser bom. Sabe qual é a nossa intenção aqui, amigo? É que você reflita e mostre para você os perigos que está naquilo que aparentemente é bom. Porque a Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, há muitas facilidades e muitas informações daquilo que aparentemente é bom, mas se torna extremamente perigoso. Aquilo que te aprisiona, que tira a tua liberdade, não é bom. Sabe qual é a moda hoje? Não fiquem escandalizados e nem pensem que eu estou falando mal, mas é para você pensar. Existe hoje, legalizado no Brasil, um sistema de aposta, que não só é aparentemente um sistema de alegria, mas também se torna uma espécie de prisão. O que é alegria para alguns, se torna frustração e destruição para outros. Há caminhos que parecem ser bons. Todo mundo tem liberdade e livre-arbítrio para fazer o que quiser. A Bíblia diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você pode fazer o que quiser, Cristo jamais vai te impedir, mas Ele sempre vai estar te dizendo aquilo que pode trazer algum tipo de prisão para você. Se te aprisiona, então você não tem liberdade. Não é bom. Quem entendeu, diga amém. Nossa intenção aqui, meu amigo, é te trazer um alerta. Não é para te julgar, não é para dizer que você está errado, não. É para você ponderar, para você considerar e você mesmo tomar suas decisões. Porque aquela pessoa que impõe algo para você, ela está dizendo para você que você é pior, entre aspas, do que ela. Porque não existe ninguém melhor, não existe ninguém pior, não existe ninguém santo. Existem pessoas procurando agradar a Deus. E isso chama-se santificação. Por isso que Jesus disse, sede santo. E Jesus orou em prol do discípulo ao Pai, dizendo assim: santifica-os. E sabe no que ele falou para ele santificar eles? Na verdade. E sabe o que é a verdade? Você vai aprender amanhã. Por enquanto vamos nos concentrar aqui. Fatores físicos que anulam a tua felicidade. Os vícios, a bebida alcoólica, as drogas, elas não só te causam um sistema de prisão, mas elas destroem a tua saúde e a tua harmonia no lar. Tu quer ver? Presta atenção aqui, O que você vê aqui? Você vê o quê? Ratos. Quantos? Então presta atenção, porque tem gente que não presta. Olha, vocês estão afiados, viu? Um pai de família, ele teve um sonho. Isso o perturbou de uma maneira tal que ele não conseguiu mais dormir durante a madrugada inteira. Amanhece o dia e ele está perturbado com esse sonho. Sentado à mesa junto de sua esposa e seu filho, menorzinho, ok? Ele está lá perplexo e ansioso e muito preocupado. A sua esposa nota
aquela ansiedade dele e pergunta: o que é que você tem? Você não dormiu a noite, está até agora aqui preocupado, o que houve? Ele disse: eu tive um sonho extremamente perturbador. E ela: o que foi então? Ele disse assim: olha, eu sonhei com 4 ratos, 2 deles extremamente raquíticos, doentes, magrelos, e eles pareciam querer devorar uns aos outros. O outro era um rato gordão, que ele quase não conseguia nem andar, só faltava rolar. E o outro era um rato cego que ficava para lá e para cá. E eu não consegui mais dormir, isso não me sai da minha cabeça. Parece que eu estou vendo essas cenas, estou vendo os ratos magros querendo brigar um com o outro, o rato gordo lá, e o menino lá tomando o cafezinho dele, e preocupado, e eu estou aqui agoniado querendo saber disso. Aí o menino disse: pai, eu sei o que é seu sonho. O pai ficou assim meio atônito assim: como assim, menino? Eu sei, pai. Então fale para mim. Ele disse: eu não, porque se eu lhe disser, o senhor vai me bater. Ele disse: mas eu pode falar que eu não lhe bato. O senhor vai me bater, papai. Ele disse: rapaz, não estou dizendo para tu falar, rapaz. Não está vendo eu aqui agoniado? Fala o sonho aí que eu não vou te bater não, rapaz. Ele: tá bom, papai. Os 2 ratos magrelos, raquíticos, que estão lá todos secos, velho, doentes, que estão querendo se comer um ao outro, é eu e a mamãe. O rato gordão que o senhor viu lá, que quase não consegue andar nem falar, é o dono da venda lá onde sou. Todo dia quando vem do trabalho, gasta o nosso dinheiro e deixa tudo lá. E o rato cego, papai, é o senhor que não vê nada disso. Você entendeu? Enquanto a bebida, o álcool, as drogas está trazendo alegria e satisfação, a harmonia no lar está se esvaindo, famílias estão sendo destruídas, crianças estão deixando de ter uma alimentação. Eu falo com isso com dor, porque eu estou acostumado a fazer esse trabalho aqui no bairro, na cidade, fora da cidade. Eu chego em famílias, amigos, que você vê nitidamente essa história sendo uma realidade. Crianças sofrendo por causa da irresponsabilidade de pessoas que não souberam ter responsabilidade nem para vir fazer com que elas venham ao mundo. Eu entrei em ambientes onde eu vi famílias, usuários de drogas, os meninos lá no meio, sem saber o que está acontecendo, aquele negócio terrível. Isso me dá uma dor no meu coração. Eu não estou aqui querendo trazer sentimentalismo para você não, porque isso é realidade. Estamos em guerra, meus amigos. Este programa tem a única intenção de fazer você enxergar essas coisas, porque existe um inimigo da humanidade que não quer que você veja isso, porque quando você tiver informações acerca da verdade, você vai saber se defender. A humanidade vem sendo enganada e iludida, ainda hoje e eles usam a forma mais simples e mais sentimental que é a fé. E se tem uma coisa que Deus não faz, é usufruir da tua fé para te trazer dor. Ele quer te trazer amor. E eu falo isso porque eu descobri isso, e hoje eu sou um homem feliz. Sei o que sou, sei como sou e o que tenho. Sou e tenho porque o Senhor me abençoa. E se eu sou abençoado, um miserável, pecador, mais terrível que tinha, Deus me abençoou, por que Ele não pode abençoar? Ninguém é indigno. Então veja bem, eu e a mamãe estamos sendo representados por esses 2 ratos cegos e raquíticos. O dono da venda, lá onde o senhor deixa o seu dinheiro, todo dia enche a cara lá, está brincando lá e ficando alegre, chega aqui e os cachorros lambendo a sua boca, está lá, ó, gordão, né? E o senhor está aqui nem um rato cego, para lá e para cá. Fatores físicos que anulam a felicidade. Alguns perguntam a si mesmo: que farei? Veja bem, quando alguém está totalmente envolvido nesse mundo, eles começam a se perguntar: o que farei? Entra um desespero, irmão. Entra um desespero, você gastar o seu dinheiro, ou tudo que você tem, ou já não ser mais respeitado na cidade, no bairro onde mora, as pessoas só te veem com maus olhos, eles começam a perguntar para si mesmo: que farei para mudar? Aí chegam a uma conclusão, porque não tem ajuda, não busca no lugar certo, começam a concluir: eu não consigo largar o álcool, o cigarro, eu não posso, é difícil e não dá. Esse dia mesmo encontrei uma jovem ali. Hoje eu tirei o dia para beber, disse ela. Eu não quero homem, disse ela. Quero só beber. Hoje eu pensei em me matar.
E eu fiquei ouvindo ela. Tem bem ali na rua principal ali. Né? Aí eu comecei a falar para ela, olha, sua vida é algo extremamente precioso. Né? Se você não tem razão, motivo nenhum para você tirar a sua vida, você só precisa ver o que está acontecendo e tomar uma atitude. Assim como você decidiu tirá-la, tente não tirá-la, você que decide. Porque assim, gente, eu dou atenção para quem me dá atenção, e eu procuro ser bem objetivo, porque para Deus não existe meio termo, é sim, sim, não, não. Se eu ficar aqui falando uma coisa para você que não existe, você depois vai esquecer, mas se eu falar alguma coisa que é real, você vai entender. Então veja bem, as pessoas começam a dizer para você, não dá, é difícil, ela disse que não dá, não consegue, é difícil, não dá, você já automaticamente está desistindo, você está dizendo que você é incapaz, e se você toma uma decisão que não quer lutar, você está perdido. Quem entendeu, diga amém. Então, quanto à vida, há esperança, e Deus trabalha para que os estão vivos, porque quem está morto, meu amigo, um segundo após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo, ok? Então, fatores físicos que anulam a tua felicidade, bebida, álcool, vícios, enfim, e se você começa a dizer para você que não dá, aí o negócio fica feio, viu? Não adianta eu falar a Bíblia, mostrar para você, só falta Deus descer do céu, pegar na tua mão, e nem assim tu vai acreditar. Tanto é que Jesus contou a história. Jesus disse deixa registrado lá sobre a história do Lázaro, do rico e do pobre, os dois morreram, mas o que estava lá, segundo ele, lá no lugar lá de tormenta, pediu ajuda para quem estava morto. Ele disse, se tu não acredita nem nos vivos, quanto mais nos mortos. Você precisa entender a Bíblia, irmão. Algumas coisas são literais, outras são parábolas, ou seja, são assuntos que querem retratar uma lição de vida, ok? Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto uns começam a dizer, eu não consigo, não posso, é difícil, se você colocar as tuas forças e as tuas decisões, você pode todas as coisas, somente com Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu comecei a dizer isso para mim, crendo em Jesus, Ele começou a fazer a transformação na minha vida. Hoje eu sou um pai de um filho de 7 meses, completou anteontem, tem um de 4, né, e Deus me deu para mim voltar a ser pai, porque eu não fui pai da primeira. Enfim, vamos lá. Fatores agora mentais que anulam a felicidade. Nós falamos de fatores físicos, né? Vocês viram que o vício, a droga, essas coisas, são fatores físicos, né? Que você faz, é palpável, você ingere isso, enfim. Agora vamos lá para os fatores mentais que anulam a tua felicidade. Medo. Quem tem medo é feliz? Sim ou não? Por quê? Porque ela não consegue usufruir de nada. Tudo causa medo. Tem gente que não consegue sair nem na porta de casa, ainda mais agora, com esses tiroteios para cima e para baixo. O medo anula a felicidade, ele impede você